Pronto. Então, bom dia. A gente começa então o nosso 10º encontro síncrono. É bastante coisa, né? E que bom que tá indo. Eu peço desculpas, eu me atrasei. Vocês viram que os vídeos não estão no Moodle. Semana passada foi meio movimentado e do trabalho, a gente vai ter Ampu, né? Daqui a 2 semanas eu tenho até que ver como é que vai ser com as aulas. A gente vai ter um congresso de história. Vou coordenar uma mesa, então as coisas estão um pouco cheias de coisas, e eu tive reforma em casa, na verdade. Então eu não consegui gravar porque eu não consegui ter silêncio. Eu vou colocar os vídeos hoje de tarde, tá? Ainda falta um pouquinho, tá tudo organizado, é só acabar de gravar os 2 últimos. Hoje de tarde então, vão estar todos no Moodle, tá bom? Pode deixar. E desculpa por ter atrasado, eu não tinha atrasado até então, mas sabia, né? Que uma hora eu não ia conseguir. É, esse foi o primeiro. Ai, gente, pois é. Fiquei super mal que eu não consegui gravar. Sexta-feira eu tava no maior mau humor do mundo. Mas hoje vai estar tudo lá, tá bom? Eu acredito que eu não vai atrasar mais, espero eu, né? Então, eu vou até comentar de como que tá organizado, porque já tá tudo realmente certinho. Eu só não consegui gravar por conta do barulho, né? Estavam reformando porta, essas coisas. Ficou meio impossível. Nos dias realmente que eu me programei para gravar aula. Então, eu fiz assim, eu fiz 3 vídeos, tá? Eu vou fazer, né? Mas que estão organizados. E eu vou trabalhar com, com os artistas geral do impressionismo e vou trabalhar com Van Gogh também e com Gauguin, né? Por que eu coloco também? Porque, teoricamente, eles não são considerados artistas impressionistas, né? Eles não são por várias questões. Por uma questão temporal mesmo, né? Mas temporalmente a gente poderia inserir, por exemplo, o Van Gogh no impressionismo, se a gente tivesse uma tabelinha lá, né, dos movimentos por tempo. O Van Gogh entraria no impressionismo, né, como o próprio Gauguin, mas eles têm questões diferentes, né? E aí é o que é o nome que é bem complicado, assim. Aí se fala que ele é pós-impressionista, né? Os dois, por exemplo, o Serrault também, ou que eles são pré-expressionistas. Eles são muito bem como o Mário de Michaeli, né? Nesse livro que vocês leram, o textinho coloca, eles são um sinal de crise, ele é um momento que a gente vê que a coisa está modificando, né? E aí eu coloquei, então, separado. O primeiro vídeo eu vou fazer sobre o impressionismo, por si só, pensar o que foi o movimento. O termo impressionismo, além de ser é lindo, né? Eu gosto muito de impressionismo, mas ele é pejorativo, né? Ele não foi dado por eles mesmos. Não foi o Monet que foi lá e pintou o sol nascente e falou, esse movimento vai se chamar de impressionismo. Mas ele foi um termo. Existiu uma exposição. Lembra que eu comentei com vocês que tem os salões de Paris, né? Que o Gustavo Courbet foi recusado, enfim, e que aquilo não deu muito certo para ele, né? E ele fez lá o salão dos recusados por essa lógica desse salão de Paris, mas existe um movimento artístico que quer justamente ir contra o salão de Paris, e são os impressionistas. Eles vão fazer, então, uma exposição em 1874. É a primeira exposição dos impressionistas. E acontece no ateliê do Nadar. A gente tem a fotografia agora, né, no século XIX, já colocada nesse cenário, que não mundial, pelo menos francês, mas mundial também, 19, no final do 19 a fotografia já está colocada, né? E o Nadar é um dos maiores nomes da fotografia. E ele vai ter um ateliê em Paris e ele vai abrigar a primeira exposição dos impressionistas, em 1874. E com base nessa exposição, um crítico de arte, né, o Louis Leroy, ele vai escrever que a exposição desses artistas é impressionista. Impressionista de uma maneira que eles não dominam o desenho, que eles querem dar uma impressão fugaz do movimento. E eles querem mesmo. Justamente essa é a questão, né? Dar uma impressão de movimento. E se vocês fossem pensar, por que vocês acham que o impressionista, lá no final do século XIX, né, já é segunda metade, não, já está no último quarto do século, né, e por que vocês acham que, vamos lá, por que muda tanto a forma de pintar? Lembra que a gente viu a aula passada era o expressionismo, né?
Deixa eu colocar aqui a imagem, a primeira imagem mostrar na tela. Foi apresentada, que foi a mais criticada, que é do Monet. Deixa eu mostrar, que é o sol nascente. Up, aqui. Já comecei de trás para frente. Pelo que eu me organizei, fiz uma. O que que vocês veem nessa imagem? A diferença lá para o realismo. Ó, eu vou voltar, tá? Isso aqui é a impressão do sol nascente, do nascente do sol. Na verdade, o nome da tela é Nascer do Sol, tá? Impressão foi a questão foi posterior. E foi o Claude Monet que fez em 72. Vamos voltar para ver vocês. Aqui. A realidade. Isso. Então, o que que a gente vê? O que que a gente vê de uma maneira assim, geral? Lá no realismo, a gente viu que com a. Opa, a minha imagem travou. Foi só a minha? Dá pra me escutar? Deu, voltou, né? O que que a gente vê? Isso, pincelada mais solta, é bem isso. E algo de subjetivo, bem isso, Gabriel, também. Porque o que a gente vê com realismo, né? É que a gente tem uma mudança de tema. Lembra que eu falei? Mas a gente não tem necessariamente uma mudança de forma. A gente tem, né? Que a gente viu lá como o Daumier muda bastante. Mas se a gente for pensar o Gustavo Courbet, a gente não vê essa mudança de forma tão vista assim. E aqui a gente vai ter essa mudança de tema, mais uma vez, e é uma mudança de tema que mudou de novo, a gente já vai a pensar um pouco isso. A temática vai mudar um pouquinho também no impressionismo, mesmo do realismo, bastante, na verdade, mas é a forma, né? Por isso que muita gente considera o movimento moderno mesmo a partir do impressionismo, porque aonde eu tenho a pincelada solta, essa questão de movimento, o desenho, né, que até então na arte era o grande mestre, né, é o contorno, o desenho, a cor começa a ganhar, né, cena nessa imagem de arte. Pincelada mais solta, é, e o que que a gente vai ver uma coisa bem interessante, que eu tenho uma mudança de tema também, porque o impressionismo ele pinta a vida moderna. Ele fala que pinta a vida moderna, mas ele pinta a vida moderna, tá? É bem diferente. E ele é pós-48, lembra que a gente discutiu também com o texto do Mário da Michaeli, e essa é a grande questão aí que a gente vai ver com Van Gogh. Pós-48, a gente não vai ter mais esse artista engajado, pelo menos não de uma maneira geral, né? Eles meio que se decepcionam com isso. E a arte vai começar a pintar uma vida cotidiana, isso muda, o realismo, isso pega do realismo, né? A gente vai começar a ver pintura de jardins, muito jardim, né? A questão do sol, a incidência solar nas coisas, sobre as coisas, né? E tem toda a questão da fotografia. Por quê? No final do século XIX, a fotografia é algo dado. A gente vai ter essa imagem fotográfica. Então, tem duas coisas. Uma, eu não preciso mais de uma imagem artística, a fotografia também é arte, tá? Mas a pintura, digamos assim, ela não precisa apresentar esses grandes fatos reais, né? Porque eu tenho uma fotografia, eu tenho um retrato, posso tirar uma fotografia de um algo, sei lá, de um ente querido que morre, a fotografia muda bastante, né? Do final do 19 para a nossa era agora. Mas casamentos, enfim, esses grandes fatos, né, que passam a ser fotografados. E tem outra coisa da fotografia. Hoje a gente tira fotografia, a gente nem tem mais câmera fotográfica, né? A gente é da era do smartphone. Mas a fotografia, antes, ela é um processo físico-químico, né? Ela não é ainda fotografia numérica, e ela exige um tempo de exposição. Por exemplo, tem que ficar uma certa quantidade de tempo, de minutos significativas, diante da máquina fotográfica para, né, esse processo físico-químico congelar a minha imagem, fazer a minha imagem. E eu tenho muito borrão, porque as pessoas se mexem, ou as coisas se mexem. Então, esse borrão da fotografia tem muito a ver com o impressionismo também, né? O impressionismo a arte se livra dessa amarra de representar um real, digamos assim, e também dialoga com esse movimento que a fotografia, né, apresenta, né? É um erro da fotografia
essa sensação de movimento, e que o impressionismo começa a abordar. Vamos ver o que vocês falaram. Isso. A questão é muito movimento. E a questão. O movimento é incrível, né? Eu sou apaixonada pela questão do movimento na arte. Mas bem teórico, assim. E aqui. E é legal, sabe o que é mais incrível? Porque se pensa muito em movimento na arte, na teoria, no final do século XIX. E os impressionistas estão pensando isso pintando, né? Como a gente tem o diálogo da teoria com essa imagem, como os artistas sempre vêm antes da gente. A gente só teoriza, escreve sobre o que eles pensam, de certa maneira. As pessoas são sérias nas fotografias, mas também é bem a questão ali do retrato, quando a gente viu no Renascimento, né? Porque assim, eu penso, eu não sei os pais de vocês, mas eu vejo os meus pais. Já é século XX, já é meados do século XX. E eles têm muito poucas fotografias quando eles são crianças. Eles não eram de famílias abastadas, muito pelo contrário, de famílias, né, normais. É, e eles vinham, a gente é de um bairro bem tradicional de Florianópolis, Sambaqui, a gente não era do centro. Não é, né? Até hoje a gente mora aqui. E aí vinha um fotógrafo bater foto. E, tipo, no máximo uma vez por ano. E olhe lá, sei lá, minha mãe deve ter umas 7 fotografias da infância dela, né? É diferente de hoje, que a gente fotografa em todos os momentos. Então tende a ter mais essa questão de ficar sério. Lá com a melhor roupinha dela, né? Tadinha. E aí é passando, a gente vê também as fotografias, assim. E não é algo tão como é hoje em dia, né? Então também tem isso. É, sempre sérias. Então, o impressionismo ele é muito feliz, porque ele se livra meio que dessa amarra, dessa dita realidade, e vai começar a apresentar isso. E por que o termo? Justamente por isso, porque eles querem impressionar, né? É o que o crítico escreve lá em 1873, 74, na verdade, na, no texto dele. A gente vai ter grandes artistas, né? É um movimento de artistas muito queridos e conhecidos na história da arte. A gente vai ter, por exemplo, o Monet, né? Que é esse grande nome da história da arte. A gente tem o Rodin, né? O Rodin, na verdade, ele está entre os dois movimentos, né? É difícil enquadrar ele num só, mas ele é realista, ele começa lá no realismo, mas ele é considerado também um escultor impressionista. Acho que ele é um impressionista e ele o faz de uma maneira bem legal. Ele tem uma virada moderna incrível. O Thiago vai me xingar, depois eu explico por quê. Que ele é um dos incríveis. Eu acho ele tem uma virada genial da arte. A gente vai ter o Manet. O Manet nunca quis ser, né? Vou mostrar já as imagens impressionistas. Ele nunca quis ser impressionista. Ele nunca participou de nenhuma exposição e ele é considerado o primeiro impressionista. E eu concordo que ele é o primeiro impressionista, apesar de ele não, né? Porque ele quer entrar no salão. Eu vou mostrar as imagens, vocês vão entender um pouco. O Manet, ele quer entrar no salão de arte tradicional. Ele não quer ser um revolucionário, mas ele quer entrar de uma maneira diferente. Foi aquilo que a gente discutiu a aula passada, né? A gente quer entrar para mudar o sistema. E ele queria entrar para mudar, né? Ele não tem uma imagem tão solta quanto a do Monet, por exemplo, mas ele muda muito a forma que ele faz, né? O que ele apresenta da imagem de arte. A gente tem, deixa eu ver quem mais que eu falei no vídeo, vou falar, né? O Manet, o Monet, o Renoir, né? A gente tem também uma mulher incrível, incrível, que é a Berthe Morisot. No Brasil ela não é muito conhecida, mas na França e principalmente nos Estados Unidos ela é muito conhecida. Ela é francesa. Ela teve, ano passado, tiveram várias exposições no mundo, assim, de artistas mulheres. E a Berthe Morisot ganhou uma exposição no Museu d'Orsay, de Paris. Por muito tempo foi conhecida como uma pupila do Manet, mas ela foi muito mais que isso, né? Os dois se influenciaram mutuamente. Ela participa da primeira exposição já dos impressionistas. Ela só não participa da exposição de 1876. Se eu não me engano, é a sexta ou a sétima. Eles começam em 74. Porque ela acabou de ter uma filha, né? Ela teve a Júlia, a criança nasceu, ela tinha acabado de ter o parto, ela não participa, mas da outra ela já participa. É bem legal, porque a gente vai ver muito isso com artistas mulheres. Quando elas casam, elas param de pintar, ou quando elas têm filho. E a Berthe Morisot pinta a vida inteira, né? Ela se casou com um irmão do Manet. Se fala muito
possível caso que ela tenha tido com maneira, enfim, eles eram muito grudados, né? Não sei se foi um caso amoroso, acho que foi um caso de vida, assim, né? São aquelas pessoas, aquelas almas gêmeas. E ela tem uma pintura incrível, incrível. É maravilhosa, assim. É uma das artistas mais. Eu acho que é a artista mais incrível do movimento. Nada contra a Camille, eu gosto muito da Camille também. Mas a Berta Morisot é incrível. Isso fala menos dela, né? Deixa eu pensar o que mais eu falei. No vídeo, o Van Gogh, né? Que aí é pós já, impressionista, mas a gente vai pensar um pouco na figura dele, principalmente pelo texto que a gente leu. E também do Paul Gauguin. Se vocês não gostam do. Vocês vão odiar o Gauguin por causa da loucura do Van Gogh. Mas o Gauguin é um. E também o Gauguin tem outra. Eu adoro falar fofoca antes de falar. O Gauguin tem uma questão de pedofilia, né? É bem complicada, que veio à tona também nos últimos anos. Eu já vou explicar por quê. Na Polinésia Francesa. Eles são artistas, é um período meio complicado. Mas ele foi um incrível artista, né? Deixa eu mostrar um pouco as imagens para vocês. Deixa eu ver só o que escreveram aqui no comentário. O B. Era odiado pela alta sociedade francesa. Claro, porque imagina, ele vai pintar tudo que a alta sociedade francesa não quer que mostre, né? A criança trabalhando, o velho trabalhando, essa sociedade, né? Não é uma grande cena para se ter, né? Numa imagem, sei lá, numa sala, digamos assim, né? E os impressionistas vangloriam o Courbet, né? Por isso que eu gosto também, esses artistas modernos, o Rodin seria um, que dá uma quebra. O Courbet também, né? Ele muda bastante. Eu não. Deixa eu falar até antes de mostrar as imagens. Eu usei um monte para fazer essa aula, esse catálogo, que é muito legal. Esplendor da Miséria. Imagens da Prostituição. É uma exposição que teve em 2015 em Paris, no Museu d'Orsay, que é um grande museu dos impressionistas. E tiveram muitas imagens e muitas coisas que eu nunca pensei. Por exemplo, eu sempre adorei as bailarinas do Renoir, ou do Degas. E eu nunca imaginei que elas fossem prostitutas, né? E elas eram, a maioria eram prostitutas. Por uma questão terrível de toda essa questão dessas pessoas que saem do campo, vão morar na cidade. Essas moças, muitas vão ser costureiras, a alta costura em Paris, né, século XIX, está em auge, né? Ou vão dançar no balé, por exemplo, né? Aqui tem uma do Degas linda. Vou mostrar para vocês, os bailarins. Ó, lindas bailarinas do Degas. E parece algo, uma coisa, acho que meio uma questão infantil, nossa, meio nostálgica. Você falava, as bailarinas. Eu nunca pensei nisso como prostituição. E depois, estudando Degas, eu já tinha lido que uma das grandes questões do Degas, as grandes questões do Degas, é o movimento e o trabalho feminino. Mas eu achava que o trabalho era o trabalho como bailarina, né? Só que tem toda a questão que elas não conseguem se bancar. Os aluguéis são caros, a comida é cara, a cidade é um boom. E muitas dessas moças se prostituíam para conseguir sobreviver, né? Um acréscimo de renda. Paris é uma grande capital da prostituição no século XIX. E esse catálogo é muito legal, apresenta isso de uma maneira super interessante, assim. Essa exposição, na época, foi muito criticada, né? Ela mas muito mesmo. Saiu do jornal do mundo inteiro, assim. E ela colocou várias imagens que até então, porque, por exemplo, a gente viu a Olympia, né? Eu já vou mostrar para vocês. E a Olympia do Manet. E a Olympia todo mundo sabia que era uma prostituta. Mas as bailarinas do Degas, não, né? E as imagens de arte, tanto essa questão, né? É complicado trabalhar com prostituição, principalmente em cena de arte. Aí eu queria mostrar. E eles fizeram coisas, eles colocaram, tá tudo marcado. Eles colocaram, por exemplo, o que eu achei mais genial, eles colocaram a cama de uma prostituta conhecida no meio do museu, né? Foi uma das posições mais legais que eu fui, assim, eu adorei, adorei, adorei. Tem fotografia, ó. E tem bem diálogo com o impressionismo. Eu usei um monte de catálogo para fazer a aula. É incrível. Eu vou mostrando. Tem desde objeto, é bem uma exposição moderna no sentido do termo, né? Que porta joias, objetos pessoais dessas moças, né? Que trabalhavam com prostituição, diário. Não, gente, essa exposição, eu nem sei quantas vezes eu fui nela. Eu morava em Paris e eu não pagava para entrar no museu, pensa bem. Eu fui 1 milhão de vezes.
É muito legal. E tem, olha só, deixa eu mostrar essas imagens. São mais, bem imagens, assim, fotografias do 19 de nudez. Elas eram apresentadas em salas, dentro da exposição tinham salas escuras, que não podia entrar de pessoas menores de idade, porque essa exposição deu um rolo gigantesco, como vocês podem imaginar. E aí tinham essas imagens, tinham filmes, né? O comecinho do que era, foi... É que é tão, assim, filme pornográfico que a gente pensa hoje, e o que era no 19 é algo tão, na nossa cabeça, não pornográfico, era muito legal. Assim, tudo bem, né? Para uma criança, eu também acho que foi correto ter colocado um limite de idade para ver as fotografias, mas é muito legal. E aí a imagem maior da exposição é Olympia, né? Do Manet. Linda. Eu adoro essa imagem. Foi bem legal. Usei um monte para fazer a aula. Falar um pouco no vídeo do catálogo também, tá? Deixa eu ver que vocês começaram. Ah, tá, o meme da história da arte. Porque a gente não. A gente tem, às vezes, um olhar que não tem a problemática do tempo, de não ver, é algo que é invisibilizado, né? O trabalho dessas mulheres. E a gente não pensa nisso, que elas não tinham como sustentar, a garçonete, bem isso, a bailarina, né? E toda essa questão. Ah, tá. A Berthe Morisot? Ai, acho que não, Lucas. Porque a Berthe Morisot é de família bem rica, tá? Porque aí essa é uma questão bem triste, né? É uma questão de classe social. A Berthe Morisot, ela é de família burguesa, ela não era ela nunca precisou passar por isso, né? E é uma questão bem socioeconômica mesmo dessas mulheres, de não ter a questão de sustento, assim. Tanto que a Berthe Morisot se fala muito da questão, de ela ter toda uma questão meio complicada dela com Manet. Eu acho que é menos complicada do que se vê, tá? Porque ela influencia talvez mais ele do que ele ela. Isso sim, que se falar que ele influenciou muito a Berthe Morisot, Manet. E ela influencia mais ele. A questão é essa, né? Ela é bem, ela tem aquele percurso de artista burguesa, que é o que a gente vê nesse período, né? Infelizmente, né? Que muda um pouco quem é apresentado na cena de arte, mas não pinta muito quem faz. Não muda muito, né? É um pouco complicado, mas pelo menos é dado a ver o problema, assim. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Aqui. Que eu coloquei no slide. Deu certo, né? Se não deu, vocês berrem que eu vou fechar aqui a caixinha para mostrar as imagens. Ó, a primeira do Monet que eu coloquei para vocês, que foi, ela é de 72, o Sol, Nascer do Sol, do Monet, e a gente vai ter essa primeira grande imagem impressionista, né? Toda como esse dito real, ele é apresentado de uma forma distorcida, digamos assim, de uma maneira bem geral, né? Como que começa a ter a questão da cor, né, e do desenho começa a mudar significativamente. E aqui a gente tem o Manet, né? O Manet, se a gente for pensar assim, na primeira grande imagem impressionista, é claro que foi o Claude Monet, né? Só que o considerado primeiro impressionista foi o Manet. E o que a gente vê aqui no Almoço da Relva? Essa imagem faz é muito criticado. Ela é Olimpiada Manet, né? O Manet foi alguém que fez algo, fez imagens muitíssimo criticadas pelo Salão Oficial de Paris. E ele foi criticado principalmente por ter apresentado uma mulher nua com homens vestidos. Bem, se disse que foi isso, mas não foi, né? Porque isso é apresentado na arte desde o Renascimento. E ele usa, né, um pathos formel e uma gestualidade bem antiga da história da arte. Ah, eu não coloquei. Eu vou colocar no vídeo, tá? As imagens. Ele vai se utilizar de um Tiziano e de um Rafael, né? A gente vai ter essa mesma tríade aqui de personagens nesses gestos e ele vai apresentar num contexto diferente. E aí a gente tem toda a questão de como ele a forma como ele apresentou essa nudez. E a gente vê que ela não é uma deusa, né? Ela é uma mulher real. A gente tem as roupas aqui dela no chão. E aí tem toda uma questão do nu e do despido, né? A questão de contrastes dele, como vocês estão vendo essa cor aqui branca e essa cor escura, como ele vai apresentar esse contraste, esse brilho, né? Tem toda uma questão técnica também, de que porque o Salão de Paris vai criticar o Manet.
uma das minhas imagens preferidas do Manet é essa, e a gente falou lá, alguém comentou agora no chat das garçonetes. Aqui a gente tem uma garçonete, né, de um bar no Montmartre, né, em Paris. Esses impressionistas, eu gosto muito disso. Quando é meio youtuber, assim, meio blogueira, mas é muito verdade. Que o impressionismo pinta a vida moderna. E pinta. Aqui a gente tem um bar, né? Um café, os bares parisienses. São coisas que não existiam um tempo atrás, dessa maneira, que começam a existir e a tomar cena. E o que é mais incrível aqui, que eu adoro, é o reflexo. Boa parte da imagem que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um espelho, gente. Isso aqui não, né? Essa mulher e esse homem aqui não são reflexo. Mas toda essa parte que está atrás da imagem, o lustre, né? A luminosidade é tudo um espelho. A gente vê uma moça, né? Uma garçonete, num bar de Paris, as bebidas, e ela tá cansada, né? Pinta algo alegre, algo festivo, que é um bar parisiense, mas do outro lado a gente vê alguém que tem que trabalhar nesse bar, né? É uma moça bonita, muito bem colocada, muito bem vestida, mas super cansada pelo trabalho, né? Isso é toda essa questão do trabalho, né? Que começa a ser apresentada nessas imagens. Como ele faz, né? O Manet, tecnicamente, ele é incrível. Olha a questão desse vaso aqui, desse copinho, né? Com essas rosas, a transparência. E ele já começa a borrar a imagem, né? A gente tem toda a questão da luz já sendo trabalhada. Por isso que ele é considerado impressionista, né? Como já não vai ter esse desenho tão colocado. E a questão do movimento. Eu adoro essa imagem, acho incrível, incrível. E aí, a Olympia. A Olympia é a grande imagem do Manet. Deixa eu colocar. Vocês lembram que a gente viu a Vênus de Urbino? Gente viu a Vênus de Urbino na aula de Renascimento, né? A Vênus de Urbino, ela é, né, uma mulher colocada, então, nesse aqui, o baú de casamento, todas as questões. Ela já tem uma ligação com a Vênus Adormecida, do Giorgione, que alguns, né, uma década atrás, quase. E aqui, no século XIX, eu tenho o Manet, que vai pintar a mesma cena, né? Só que qual é a grande questão? Ele não pinta uma deusa, né? Ele não pinta uma Vênus. Ele pinta uma mulher de carne e osso. E ela é uma prostituta, né? Uma prostituta conhecida, a Vitória, francesa. Ela e tem vários símbolos de prostituição, além de a gente saber quem é, as pessoas reconhecem ela. Ela aparece em outras imagens também que o Manet pinta, né? E aí a gente tem toda essa questão de apresentar uma prostituta numa cena clássica de arte, é a principal crítica que ele recebe na época, né? Aí tem toda a questão também, vários detalhes da imagem, né? Por exemplo, aqui no Tiziano a gente tem um cachorrinho, né? E aqui no Manet tem um gato, toda a questão de que o cachorro ligado à feminilidade, a questão, né? O cachorro é fiel, aqui é um gato que está ligado a toda essa sedução, questão dos bordéis parisienses. A gente tem aqui a empregada, que teoricamente estaria levando o buquê de flores, que se interpretou muito como sendo recebido de um cliente, né, da prostituta. Aqui a gente vai ter essa mulher com a orquídea, né, a orquídea é uma flor também, que cronologicamente a gente vai ligar muito com uma sensualidade, sexualidade feminina. Tem todas as questões de ela é do Museu d'Orsay, né? Essa imagem. Ela é do Museu Nacional da França, está exposta no d'Orsay, dessas joias. Hoje se vende essas joias, tá? Essa questão louca de museu e, né, colocada. E é uma das imagens que mais faz furor na época. E aqui já vou falar, aproveitar e falar da Berthe Morisot. Aqui. A Berthe Morisot, eu não coloquei a imagem mais conhecida dela, que não é uma imagem que ela pinta, fiz de propósito. A imagem mais conhecida dela é um retrato que o Manet pinta dela. E aqui, a imagem, eu coloquei duas imagens que ela mais pinta. A irmã dela, a Edma, com o filho, né? E aqui, eu não coloquei a Júlia, ela pinta muito a filha dela, eu não coloquei aqui, eu coloquei no slide. Ela pinta muito, muito a filha, né? Quando nasce. Ela tem uma relação bem ligada, assim, depois um pouco complexa com essa criança. E ela pinta muito, é muito legal o que a Berthe Morisot vai pintar. Esse universo feminino do doméstico, da leitura, do cuidado de uma mulher com a outra, né? Aqui a gente tem o Penteado, ele está no Museu de Belas Artes da Argentina. E aqui a gente já vai ter o Degas com a aula de balé. Deixa eu voltar aqui para discutir isso aqui, depois a gente volta com o Degas e a aula de dança. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Aqui.
A professora de História da Arte de ensino médio fazia uma diferenciação assim. Colocava o Manet como precursor do impressionismo e o Monet como o primeiro impressionista de fato. Não tá errado falar isso, né? Não, não tá. Talvez sim. É porque é complicado, tipo, primeiro impressionista de fato, talvez tenha sido Monet, desculpa, porque o Manet ele não se considerava, ele não expôs juntos, só que as questões vêm muito com o Manet, né? Ele é um dos artistas, eu adoro os dois, mas adoro os dois, eles são incríveis. Mas pode ser que a gente possa pensar assim, é difícil enquadrar, né? Mas eu gostei da, como a tua professora falou, né? O Monet é o primeiro impressionista de fato, e o Manet vai ser o precursor. Mas se for um Manet é impressionista, né? Ele é o que se ele não é impressionista, né? Se a gente tiver que enquadrar ele, coitado. Desculpa, Manet. Mas ele vai lá pro quadro dos impressionistas. Mas ele não é, de fato. Gostei. A quem que falou? Aborto Morissot de família abastada. Isso. Não é como hobby, não. Porque assim, a gente também acha que família abastada a pessoa não precisa comer. Assim, ela é de uma família abastada, ela é de uma família burguesa. Ela começa a pintar, assim como as outras irmãs dela, a Esma pinta também. E ela vai ter lição de aquarela com a mãe. É bem aquela dentro daquela economia burguesa familiar, né? Ela vai fazer cópia no Louvre, mas ela vende arte, ela vive de arte, tá? E ela não é alguém. Isso é bem legal a gente pensar. Porque, por exemplo, outra que a gente falou, Artemisia. A Artemisia é de uma família também que, né? O pai dela é pintor e pintor formado. Ela teria como não viver de arte. Ela vive, é legal isso, né? Porque geralmente, tirando a arte, a gente vê isso muito nas camadas mais economicamente, né, menos abastadas, que as mulheres têm que trabalhar. E as mulheres, né, de um nível econômico mais elevado não precisariam pela família. Mas essas artistas trabalham e ganham dinheiro assim com isso. A Berthe Morisot é um ótimo exemplo. Ela vende, e ela não é uma artista não conhecida na época, tá? Ela é bem conhecida e ela é renomada, como elas eram também lá no Barroco. Só que elas aprendem a pintar de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos falar da Camille, para agradar o Thiago. A Camille Claudel, ela também é de uma família abastada, né? E ela não pode entrar, por exemplo, vamos entrar aí na Belas Artes. Ela não é aceita na Escola de Belas Artes de Paris, porque na época não aceitavam mulheres, né? Ela vai para uma outra escola de arte, tem toda essa questão. É, que da barreira da mulher de algumas. Só que é desejável que a mulher pinte, mas aquela pintura, como vocês colocaram aqui, que não é o caso da Berthe Morisot, meio que pinta por hobby, né? E aí as grandes artistas não, elas vão pintar porque elas são artistas, elas vão desenvolver a profissão, né? A Berthe Morisot, ela casa com o irmão do Manet, ela continua a pintar, mesmo depois de casada, e ela assina como solteira, né? E ela pintou a vida inteira, mesmo depois de ter o filho, inclusive algo que é muito legal isso. Algo que poderia ter pausado a produção dela, que é a criança, imagina, um bebê, ela transforma num grande objeto, um grande tema de arte, né? E ela pinta isso de uma maneira incrível, a Berthe Morisot. Essa feminilidade, a maternidade, né? É muito legal. Ela vende obras? Vende, uhum. Vende. Gente, essas mulheres, é muito legal pensar nisso, porque a gente tem a impressão, e isso eu vejo até do TCC, PCC, não, PCC, vocês fizeram do Renascimento, que essas mulheres não vendiam obras, ou que elas vendem, tá? Acontece, a culpa não que fosse fácil ser uma artista mulher, mas a culpa é muito mais da historiografia da arte do que do sistema de arte, porque não se escreveu sobre essas mulheres, mas elas fizeram sucesso e venderam, tá? A historiografia da arte que apagou muito também essa participação das artistas mulheres, mais do que de fato existiu. A Berthe Morisot vende obra e ela é bem, imagina, porque esses salões, até essas exposições do impressionismo, eles vendem, né, muita obra. Né? É muito uma vitrine, né? E ela não vai. Ela é mais de uma família abastada, ela casa com alguém, né? Um Manet, a família do Manet também mas ela, não vou falar, ela vive da arte, mas ela não sei lá, ela conseguiria viver, ela vende por um grande valor, assim, é bem valorizado. Quem mais? A Camille,
Eu coloquei uma imagem linda da Camille por causa de ti, Thiago. A minha imagem preferida dela, vou mostrar. Que é a Lavag, as ondas. Tá. Professora, você como historiadora da arte, escreve sobre mulheres? Eu escrevo agora. E sabe que eu não escrevia por uma simples questão de... Não é que não escrevia. A pesquisa, a gente vai... Eu sempre escrevi sobre algo assim que me chamasse a atenção. E eu trabalhei, a minha pesquisa, assim, eu comecei as ondas. Então, eu comecei a pesquisar a minha iniciação científica. Eu era bolsista de graduação, como vários de vocês vão ser, né? Eu fazia faculdade de história, aí eu ganhei uma bolsa de iniciação científica e eu pesquisei uma coluna de ilustração. E eu continuei com essa coluna por grande, até o doutorado, eu fiquei na mesma coluna, sempre. É uma coluna de pin-ups. E aí que eu comecei a trabalhar com história da arte. Eu comecei já por uma maneira, né, já pela arte gráfica. Então eu sempre usei artistas para dialogar, né, artistas plásticos, artistas que não artistas gráficos, para dialogar com essa produção. E aí, eu sempre pegava por tema, por forma de pintar. E eu trabalhei com Artemisia na tese, mas eu não problematizei a diferença de ela ser. Eu trabalhei ela como uma artista normal, como ela sendo homem. Não peguei essa questão, é uma mulher fazendo algo diferente. E depois, quando eu comecei a trabalhar mais de forma. Deixa eu até eu pensar. Porque, de certa maneira, na tese eu trabalho, mas eu não faço tanta diferença. Eu faço com texto, mas com a imagem, não. E aí, depois já, eu comecei a trabalhar com bastante artistas mulheres. Com a Adriana, Varejão, com imagens mais de latino-americanas, assim. Não, eu trabalhei com outras, com a Orla, com algumas artistas contemporâneas, assim. É algo que a gente pode cuidar, né? De fato, eu cuido, assim, eu vou falar bem assim, pessoalmente, tá? O que que eu faço? Que eu não sei se, eu não acho que seja o correto, né? As minhas colegas do gênero vão falar que eu tô errada, mas eu vou falar, vou ser sincera. Eu trabalho com artistas que me toquem e que tenham questões que me toquem. Se for homem ou mulher, eu trabalho com pessoas, eu não faço tanto essa questão, né? Eu não tenho uma veia feminista, digamos assim, como historiadora da arte. Se tem uma artista que tem um trabalho incrível, eu vou trabalhar com ela, né? Mas eu não faço. Eu tenho algumas puxadas, assim, por exemplo, a Orlan, que é francesa, que tem uma questão do feminismo, assim, mas eu gosto do trabalho dela, né? Não penso assim, eu não sou uma historiadora da arte engajada, não sou. Poderia falar que eu sou, mas é mentira, não vou mentir para ninguém. Mas eu trabalho com artistas mulheres, né? Eu acho que é mais importante a gente trabalhar do que o ponto de fala, né? Eu não sou uma historiadora da arte, do gênero, digamos assim. Existem muitas, mas não é o meu caso. Mas eu gosto, né? E eu, assim que quando é possível, eu trabalho, assim. Mas não sou aquela, né? A gente tem várias que fazem isso muito bem, tá? Tem várias colegas que são maravilhosas nisso. Eu admiro muito o trabalho. Mas é cada um, né? Cada um vai. Porque como historiadora da arte, eu trabalho mais com teoria. Então, aí eu vou lá. Sempre tem uma mulher agora. É difícil eu ter. Mas não é algo que eu marque meu trabalho, não. Feio, né? Não acho feio também, mas eu acho que eu apresento artistas mulheres. Também eu cuido para trabalhar, mas não é o ápice, assim. Deixa eu pensar. As ondas da Camille Claudel. Por exemplo, vamos falar da Camille. A Camille é ótima. Vamos das ondas. Ela vai lá e pinta as três, né? São três graças numa onda de ônix. É incrível essa imagem dela. Só que, por exemplo, a questão do Rodin, que ela foi mais incrível que o Rodin. Eu discordo daí. Eu não vou falar que ela foi mais incrível que o Rodin porque ela foi uma mulher e porque ela teve toda uma questão complicada e o Rodin não foi uma correto com ela. Por que ela não foi tão incrível quanto ele, provavelmente? Gente, ele era um escultor maduro, entendeu? Ele passou a vida inteira esculpindo. E ele viveu disso, ele fez isso. A Camila, ela tinha tudo, sabe? Tudo para ser incrível. Só que ela enlouqueceu no meio do caminho, né? Então é muito difícil a gente achar que, por exemplo, que ela foi mais incrível do que ele.
porque com, sei lá, menos de 40 anos ela parou de produzir, né? É diferente de alguém que dá a vida inteira. Por exemplo, eu sou uma jovem historiadora, né? A minha produção hoje, eu tenho 35 anos. Eu espero que com 70 eu escreva textos muito mais incríveis, né? E todo mundo espera isso de mim. Então é difícil pensar nisso, em alguém que para de trabalhar muito cedo. E a Camille parou, né? E a gente pode culpar um pouco ele, pode, né? Mas assim, também eu acho que aí é muita questão. Não dá pra culpar ele. Desculpa. E ela é um típico caso do século XIX. Eu acho bonito. As pessoas enlouqueciam por amor, né? Eu sempre acho que é algo que na nossa sociedade parece que não tem mais espaço. Ninguém vai levar um fora de um namorado e ficar louco. Se vai falar, vocês não vão fazer isso, né? Enlouquecer por isso mais, a gente está em outra época, né? Pelo amor de Deus, não. E eu acho que nisso ela foi um pouco frágil, né? É claro que é muito fácil falar hoje, depois de tudo que se alcançou, né? Ele casou com a Rose, né? A Rose foi uma mulher que passou a vida inteira com ele, é uma espécie de empregada, mas era, né? É alguém que cuida da casa dele, ela provavelmente teve um filho com ele, a gente não sabe, como tem uma teoria bem grande que a Camille teve filhos dele, tá? Tem uma professora não, é a Vanessa Salum. Ela faz uma tese de doutorado na Letras. Eu ajudo bastante ela. Ela é bem minha amiga, assim, sobre a Camille. E ela é super defensora da Camille. Se ela escuta isso que eu tô falando pra você, ela me mata, mas eu falo pra ela também. É, e ele teve um caso com a Camille, né? Ela foi aluna dele. Ela tinha, assim, uns 19 anos, ele tinha uns 43, tá? É algo assim que, é horrível, mas é algo que sempre aconteceu, que acontece até hoje, né? A gente é, seria hipócrita que falasse que não, né? Só que aí ela tem toda uma questão da família dela, né? O irmão dela é diplomata, o irmão dela é muito conhecido, assim, e ele é um dos principais motivos de ter apagado, assim, a imagem dela também. Eu já falei para vocês, né? Onde ela se perdeu o corpo, a família não pagava a conta do cemitério, assim, uma família também abastada, né? Se quer apagar a imagem da Camila. Ela foi uma escultora incrível, né? Uma jovem promissora, fez coisas maravilhosas, mas que, enfim, infelizmente, teve um problema psicológico, né? E aí também tem muito gatilho, né? Essa questão dela com o Rodin, as fofocas. O historiador da arte que eu trabalho, o Ab Warburg, ele enlouqueceu. E aí ele enlouqueceu por um outro... E ele voltou depois, né? Por um outro motivo. Ele era esquizofrênico. Então, às vezes, assim, o problema dela amoroso com o Rodin só tenha desencadeado um problema psicológico. A questão é que ela ficou internada no sanatório, o irmão dela nunca mais tirou ela de lá. Ele teve a figura do Rodin que foi horrível, mas o irmão dela também foi quase, eu acho que foi pior que ele, tá? Não acho que tenha sido. A família também é bem isso. E aí é aquela coisa, né? Eu sempre brinco que ninguém tá no século XIX pra morrer de amor, quando as minhas amigas ficam mal com alguma, ou até eu, né? Gente, eu não tô no XIX, eu não posso sofrer tanto por isso. A gente vai ficando um pouco, tem que aprender com ela. A Camila, ela tinha tudo. Eu tô gravando essa aula, depois alguém assiste e me mata. Vou ser processada. Porque, olha só, se ela tivesse não enlouquecido, a artista que ela poderia ter sido, ela poderia ter usado o caso com o Gauguin para se estourar. Entendeu? Aqui, ó. A gente tem que ser esperta nessa vida, minha gente. E ele devia ser um homem incrível, né? Ele era um escultor talentoso, conhecidíssimo, famosíssimo. Eu adoro ele, eu gosto bastante das imagens dele. E ela poderia ter usado para estourar, né? E ela, infelizmente, ela engravidou, ele fez ela abortar, enfim, né? Mas quantas mulheres passaram por isso e não tiveram problema psicológico, né, coitada? Mas, enfim, é muito família, formação, a psique de cada um, é mais psicanálise do que história daí. Um troféu Jainha, o troféu do inferno. Ó, vou falar, a porta do inferno. Tu não gosta dela, Thiago? Duvido que tu não goste. Deve Não, amar, viu? a porta do inferno é o único motivo pelo qual eu consigo olhar no rosto do Rodan. É maravilhosa. Não, Eu vi ela pessoalmente, eu vi ela de perto. Ela é viu? impressionante. Aonde que tu viu Mas, ela? não Aonde... obstante, eu É vou agredir o maravilhosa. Rodan. E onde é que tu viu ela?
Eu vi no Museu Rodin, eu fui pra Lá em França uma Paris. ocasião, É, na frente da porta eles têm uma luneta pra você ver os detalhes, porque a porta tem uns tem. 3 metros de altura, só que coisas como o pensador são desse tamanho, são uns negocinhos assim, minúsculos na porta. É muito assustador como o cara fez aquilo. É muito É, detalhezinho. é incrível. E sabe que ele faz por encomenda. Ela foi encomendada para o Museu de Arte Decorativa, que nunca saiu. Saiu depois, hoje existe o Museu de Arte Decorativa, ele é do lado do Louvre. Mas na época não saiu. Aí ele recebe encomenda para fazer uma porta de bronze para o museu. E ele fica anos fazendo aquilo, aquela porta. E a porta, efetivamente, para o museu não existe, só que é linda, né? E ela para mim, ela cola lá no Michelangelo, na Capela Sistina. Porque ele apresenta na Porta do Inferno? O que ele usa? Ele é louco por Dante Alighieri, né? Que nem o Michelangelo, por isso acho que eu colo os dois. O Michelangelo, ele é enlouquecido por Dante Alighieri e o Rodin também, e pela Divina Comédia. E aí ele vai fazer. E o pensador, sabe como é que chamava o pensador antes? O poeta, porque ele é o Dante. Eu adoro o Dante Alighieri também. E aí ele faz o homem pensando e olhando para aquela humanidade perdida, né? O Rodin é incrível. Tem um filme dele, eu não sei se eu coloquei, eu comecei a colocar uns filmes no Moodle e eu parei. Tem um filme do Rodin. Já viu o Balzac dele, Thiago? Ai, também. Eu amo o Balzac do Rodin. É a minha obra preferida. Não é que eu não gosto da Porta do Inferno, mas é porque eu amo Balzac. E o Balzac do Rodin, para mim, esse é o ápice. E o que é mais legal? Que aí a Camille que influenciou ele. A grande influência da Camille, uma das grandes, né? Ela influenciou um monte ele. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês, essa questão da artista jovem, né? Esse sopro de frescor. A Camille é bem mais nova e ela é bem mais moderna que ele, né? Ela aprende, e ela não vai para Belas Artes de Paris, porque ela não é aceita, porque ela é mulher, e ela estuda, e foi a grande glória dela. O Rodin também não vai, porque a Belas Artes ela enquadra muito. Então, quando eles vão estudar em outra escola de arte, eles apresentam questões mais interessantes. E aí o Rodin, ele não faz o Balzac com aquela... Esqueci o nome. Sabe, com degrauzinho? Gente, esqueci. Com pedestal. Até então, toda escultura tem pedestal. E ele faz o Balzac direto da terra. E no Museu Rodin, eles colocam o Balzac no pedestal. Ai, que raiva. E é a influência Eu dela, acho ela que tem a interessante ideia. Hã? essa influência do Dante é interessante porque É? existe um ressurgimento dessa simbologia cristã, só que crítica do século XIX no campo das artes. Uhum, Você tem uhum. até. Eu fiz o trabalho de impressionismo junto com o meu grupo Ai, e que bom. a gente fala do Delacroix sobre a questão dele ser o pai do impressionismo. Ah, E legal. ele tem uma pintura do Dante com Virgílio no Inferno também. E você tem até no campo da literatura, você tem obras que falam dessa relação de Deus com o homem e tal. Você tem a primeira obra de Uhum. ficção científica, que é o Qual que é? Frankenstein, que é escrito nessa época. Você tem Não. toda uma produção cultural veiculada nesse campo. É bem divertido. É muito. Eu adoro, eu gosto bastante. E a questão dele com Dante e de como apresentar isso, ele escreve, né? O Rodin tem várias coisas escritas. E ele escreve que ele faz poesia como o Dante fez, que o Dante era um artista com as palavras. E ele faz isso com formas, né? Ele escreve sobre a relação dele com o Dante, é muito legal, é muito legal. E o que eu falei do filme deles que apresenta o Balzac, não sei se alguém já assistiu, chama Rodin mesmo. Ele é de 2012, eu não sei agora. Eu coloquei ali no Moodle, senão eu vou colocar já. É incrível, tá? É bem legal o filme. E aí apresenta. Porque o que o Rodin faz de muito legal? Ele vai fazer escultura em várias. Ele trabalha com cerâmica, ele trabalha com barro, ele trabalha com gesso, ele trabalha com bronze, ele trabalha com todas as materialidades. E qual para mim que eu falei? Daqui a pouco acabar a aula, eu não falo. Qual é o grande pulo do gato do Rodin? O maior. Ele não faz a fundição das esculturas. Ele faz o molde, tá? O que ele faz? Ele inverte tudo. Porque ele vai esculpir, ele vai fazer, geralmente, tá? Ele tem formas de trabalhar diferentes. Mas, em geral, ele trabalha com barro, que é o material menos valorizado da escultura, é o mais barato. Ele faz a escultura em barro. Ele faz um molde em gesso.
né? Ele molda, por exemplo, eu fiz esse penal aqui de barro. Aí eu pego o gesso e eu moldo esse penal. E eu faço o moldezinho dele, né? E aí, através desse molde de gesso, ele vai fazer a fundição da escultura em bronze. Ele inverte, ele coloca a coisa mais barata e mais simples e ele põe a mão dele, né, no barro. E aí, esse molde de gesso, ele vai fazer a fundição, só que ele não faz a fundição. Ele tem um cara que faz para ele. São várias pessoas, tá? Mas ele tem um depende da época. Ele tem alguém que vai fundir lá, que ele conhece. E o que ele pensa? O artista não é quem faz. A obra final, né? Eu sou responsável pela forma, não pelo fim. Ele já começa a ter o clique da reprodutibilidade da arte. Tem um livro que é de uma historiadora da arte, Rosalind Krauss. Ela é maravilhosa. Que é O Caminho da Escultura Moderna. E ela discute isso do Rodin. É muito legal. E o Rodin pensou nisso. Tipo, ele é um artista. Toda a ligação com Dante tem isso também. Ele é um artista que pensa, ele não tem só um primor técnico, né? Ele problematiza a arte. E quando ele faz essa virada de pensar que a obra final ele não precisa fazer, é a grande questão, né? O Degas, ele faz uma escultura em cera também, e ele apresenta na exposição dos impressionistas. E aí depois, mas ele já tá morto, tá? Quando for fundir, na verdade, não teve essa virada. A família que faz, e provavelmente imita o que o Rodin faz. E aí o Rodin faz assim, por exemplo, a Porta do Inferno, que o Thiago viu lá no Museu Rodin. É incrível. A gente tem uma Porta do Inferno lá no Museu do Rossé também. A gente tem várias. Por quê? Porque eu tenho um molde, e aí tem de gesso, e eu posso fundir. Então, o que a gente tem no Rodin? A gente tem obras que são posteriores à vida dele. Ele morre e continua a produzir, como assim? Não é, é porque eu tenho lá o molde de gesso e aí a família autoriza, né? Tirarem X cópias, por exemplo, a bailarina do Degas, que eu amo, que aí eu sei porque eu sou apaixonada por ela, por aquela imagem, aficionada. São 27. A família autoriza a fazer a função de 27 bailarinas. Tanto que foi vendida, e agora tem uma no MASP, né? Uma delas, em bronze, mas ela era de cera, né? Aí o que a gente vê? Que aí já é a questão do dinheiro, mas não que o Rodin não tivesse, que o Rodin também joga muito bem com o mercado. Ele é esperto pra caramba. Ele fala mal da burguesia, ele vai lá e faz os candelabros para vender, assim, para fundir, para ele é meio Juarez Machado, não acho o Juarez tão genial, mas tem essa questão de falar mal de uma burguesia, mas produzir para ela. É bem interessante. Que se for a burguesia, eu vou fazer uns candelabros aqui. É bem isso, é Vou bem isso. destruir essa É sociedade. bem isso. Eles são uma porcaria, eu vou fazer os candelabros, vou vender e tá tudo certo. É isso aí, ele faz. Oh. Pô, parece a conclusão dos miseráveis essa porra, que merda. Mas é. Mas gente, a pessoa. Ele é genial, ele é genial. Ele teve o problema dele, a gente. Mas fazer o quê? Esse livro é bem legal da Rosalind, sobre ele. Tá esgotado. Eu não tenho, eu sempre pego da biblioteca, porque ele é bem carão agora. Deixa eu mostrar as outras obras. Aqui. Aqui a gente tem o Degas, aula de dança. E aí que eu falei para vocês das moças prostitutas, olha só que legal, tá? Essa imagem aparece. Aqui é bem legal. Eu tenho a Ópera de Paris. Quando ele faz a imagem em 75, a ópera já tinha sido incendiada. Essa sala é a sala antiga da ópera. E esse Júlio, eu esqueci o sobrenome dele, é Júlio alguma coisa. Ele é um professor e um coreógrafo, e nessa época ele já não trabalhava mais. Então ele faz a imagem de homenagem. Aqui a gente tem as duas bailarinas principais, e o que é mais legal, essa daqui tá coçando as costas. Entende? A questão de inversão da imagem, né? A cena principal tá de costas e a mulher, uma coisa bem corriqueira, né? Coçar as costas. E olha aqui o final, né? A gente vai ter um homem com uma mulher. E elas eram chamadas, essas bailarinas, de ratinhos, pequenos ratos. E aí era conhecido esses homens, né, de alta sociedade que iam para Paris, iam para até parisienses muito, iam para esses ensaios ou para danças para essas balés da ópera, né, Gallieni, para ver essas artistas, e também tem toda a questão de, não vou nem falar que é afeto, né, porque acho que é prostituição mesmo. E a questão de prostituição. Essas meninas, aqui a gente tem, eu amo a minha escultura preferida da vida, essa daqui, tá? Que é do Degas.
E ela apresenta, né? É a pequena bailarina de 14 anos. Aí a gente tem esse corpinho, as pequenas ratinhas, porque elas eram magrinhas e tem o corpo bem. Como é que a gente pode falar? Deformado mesmo pela dança, né? Essa vida de atleta, não é atleta, mas assim, enfim, né? Da bailarina e o corpo bem deformado, né? E essa questão eram menininhas, né? Aqui essa imagem ela é 2/3 do tamanho é, real. Ela é uma mocinha, né? Essa bailarina. E ela é aqui a gente tem a original dela, né? Que ela tá hoje em Washington e ela é feita de cera, né? Isso fez muito furor na época, foi bem criticada. Ela foi exposta também na exposição dos impressionistas. Nunca tinha se exposto assim, geralmente era o bronze e aqui tá em cera. A base dela é toda com pincel, né? O Degas vai botar os pincéis por baixo e depois essa escultura, depois da morte, já é acho que 1920, por aí, já é século XX, tá? O Degas morre e a família dele fica com essa escultura, é criticada, não é comprada na época, a família que fica, e eles mandam fazer a fundição de 27. E aí é onde está no Museu d'Orsay, no MASP, né? E o que é mais legal, o que faz muito sucesso na época? Ele mistura, né, elementos reais, é o primeiro a fazer isso, com a escultura em si. Aqui, a sapatilha dela, o tutu, o corselet, aqui não dá pra ver, mas a fita que ela tá no cabelo são todos, até o cabelo, tá? Ele usa cabelo de verdade. E aí ele só dá uma demão de verniz para conservar a imagem, mas ele mistura elementos reais na escultura, né? É algo bem moderno. Aqui a nossa incrível Porta do Sol. Já inventei a Porta do Sol. A Porta do Inferno aqui, do Rodin, um pensador aqui, né? Todas essas centenas de personagens bem dantesco que o Rodin vai fazer. É bem legal que ele estuda. Vários dessas personagens se tornaram esculturas solas do Rodin, né? Por exemplo, o Pensador. E tem algumas que ele tira da porta, porque ele acha depois que não combina, né? E tem toda essa questão, é bem dantesca a imagem, e como isso pula, né? É incrível. É muito legal. O que o Thiago falou de ter lá um auxílio, né, no museu é bem interessante para a gente ver a imagem. É muito legal o museu Rodin, aqui o Pensador. O que eu mais gosto do Pensador é o pé. Mas depende de cada um, né? Aqui esse homem pensando, antes de ser nomeado de o Pensador, ele foi nomeado pelo Rodin de o Poeta, porque se fala que é o próprio Dante. Tem interpretações que é o próprio Rodin mesmo pensando, mas né, provavelmente foi o Dante Alighieri. E o que eu gosto do pé? Porque até o pé tá contraído, parece que a escultura pensa até com o pé. É incrível. Toda a apresentação dele, tô vendo começar a escultura, ela já não tem mais essa forma de acabamento que tinha antes com bronze, né? É muito interessante o acabamento, a forma que ele vai dar para essa escultura. E aqui que eu falei para vocês da Camille, a vague, a onda. Isso daqui eu achei que era mármore, não é, tá? É ônix. E aqui ela faz são 3 graças, 3 moças pulando, é lindo, né? A onda que ela vai esculpir em pedra, e aqui a questão do bronze na escultura. É lindo, sou apaixonada por essa escultura. Aqui a imagem linda dela também, da Camille, que é a idade madura, que é o homem. Aqui, essa imagem, esse corpo feminino é fantástico, 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 incrivelmente lindo. Acho que só uma mulher poderia esculpir um corpo feminino de uma maneira tão incrível. É muito bonito. Tá no Museu Rodin também essa imagem, né? Numa sala dedicada a Camille. E aqui um homem sendo morto, levado, e essa mulher tentando, né, segurar. É linda a imagem. E aqui a gente tem, eu vou voltar, falar primeiro delas, a Gare Saint-Lazare, né, a Estação Saint-Lazare, do Monet, e diz algo muito sobre essa pintura do impressionismo. Se eu tivesse que pintar escolher uma imagem, seria uma dessas duas. Do impressionismo seria isso. A gente vê a fumaça, bem essa questão que o impressionismo pinta a vida moderna. E a gente vê isso aqui, né? Essa vida moderna, essa Paris cheia de fumaça dos trens, essa ida e vinda, a questão do vidro e do ferro na cidade, essa arquitetura que muda, essa Paris haussmanniana, né? Os edifícios do século XIX, o movimento, a intensidade da luz, o movimento da cidade, o movimento da fotografia, o movimento dos impressionistas, né? É muito interessante. E a última imagem é as ninfeas, que eu já falei na primeira aula, né? Eu vou colocar depois para. Eu vou falar na aula. Aqui é a sala, né? Do Museu d'Orangerie de Paris, com
Ela tem 4. As duas têm 4 telas, mas essa parece 2. Essa aula, né? Depois deixa eu pensar aqui. Aula passada. Esse momento, né? A gente tem grandes museus. O Thiago falou do Rodin, que é incrível, e é lindo o Museu Rodin, e o Rodin tem uma grande sacada. O que, que o Rodin faz? Antes de morrer, eu acho que é 1916, ele doa toda a obra dele que ele tem, que ele não vende, para o governo da França. Ele doa tudo com a intenção de que se faça um museu dele, né? E aí é feito o museu dele. É esperto, gente. Pessoa que esperta, é esperta. O Rodin faz isso. Foi alta sacada. Aí o museu dele é num Batman, assim, esses hotel, não é hotel particular. É um hotel que os artistas ficavam hospedados, é perto lá, é do outro lado da margem direita, perto da onde Napoleão Bonaparte está enterrado. E é um museu lindo. E aí, por que é legal o museu? Porque ele é no jardim também. Né? É um dos museus mais lindos, assim, do mundo. Porque tem o jardim, tem dentro de casa, a gente vê as obras no jardim. Isso aí, Hotel Jacur. É, ele era um hotel que se hospedava. Tem 2 museus rodando, tá? Porque a casa que ele morava, que é no interior da França, também virou um museu. É... Ah, é? É museu. Mas é parecido, tá? Se não é esse termo. Deixa eu ver. Já vou te dizer o nome do museu. Eu coloquei no. Eu não lembro o nome. Mas é alguma coisa parecida. Enfim, eu já vou gravar o vídeo e vocês assistam o vídeo. É um museu que tem um nome assim, é com J, da Cor, sei lá, eu esqueci. Eu não vou lembrar o nome, porque o Museu Rodin é o nome do edifício que era antes. E ele era um edifício onde abrigava, vários artistas ficavam, era um hotel mesmo. A casa que o Rodin morava, que é fora, que é mais no interior, também é um museu incrível também, super legal, e também tem essa questão do jardim, né? Eu acho talvez mais legal, porque eu sou meio aficionada por onde o artista produz, assim, eu gosto muito de pensar nisso como museu. E um dos museus mais legais do período, que eu acho. E tem o Museu Van Gogh, agora eu acabei de lembrar do Van Gogh. O Museu Van Gogh tem um museu enorme, né? Que é em Amsterdã. Eu adoro o diretor artístico de lá. É um cara super legal, ele tá até doente. Agora, ele é muito legal, ele é um artista mesmo, digital. Ele faz coisas incríveis, ele é crossfiteiro. Ele é super legal. Crossfiteiro é muito raro, né? Alguém nessa área. Ele é um homem lindo, negro, alto, forte, maravilhoso, artista incrível, um super diretor. É muito legal o museu, tá? É um dos museus mais legais que eu já visitei também. Mas não era a casa do Van Gogh. Dá para visitar lá o hotel que ele ficava em Arles também, do Van Gogh, mas o museu em Amsterdã dele é o mais conhecido. E o museu que não é museu, que é do Van Gogh, desculpa, do Monet, que eu vou colocar lá, eu vou colocar várias, eu já fiz slides, eu botei várias imagens. É a minha cozinha preferida, a casa do Monet, em Giverny, que é onde ele pinta as ninféas. É lindo, é lindo. Por quê? A gente achou um vídeo. A gente achou um vídeo de 1915 dele pintando a Genfease. É a única gravação que tem dele trabalhando. É Tem, muito eu já vi legal. esse vídeo. É linda, não é? Não é lindo? É lindo. E a casa dele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu queria aquela casa. E aí tem o que tem na casa? Hoje é tudo cópia, né? Mas tem Renoir, tem os quadros que os amigos davam, tem os objetos que ele tinha. A cozinha dele é a coisa mais. Eu adoro cozinha, né? É linda a cozinha dele, é linda. E a sala é tudo colorido. E aí tu desce pro jardim, aonde deve ser o vídeo, acho que eu já vi esse vídeo dele pintando, acho que tá até no slide, eu não coloquei dele pintando as ninféas. É, é muito legal a casa, né? E é uma casa museu, assim, e é um museu que só dá para ir porque o museu é o jardim. Então tem muito algo legal, assim. Ele fez o jardim, ele tem um monte de livro de jardinagem e tal, e a gente visita, na verdade, eu amo a casa, né? Eu tô aqui falando da cozinha, bem dola, mas o mais importante é o jardim, né? E aí ele tá fechado, é na França, boa parte do ano o jardim morre, né?
ele fica congelado, as árvores perdem as folhas, e no verão, na primavera, a gente consegue visitar esse jardim, assim, é lindo, é bem legal. E tem toda uma preocupação, assim, de fazer, é bem legal. Eu não sei se coloquei tudo, eu já vou acabar de colocar no Moodle. Eu coloquei algumas dicas de filmes. Tem um filme do Renoir muito legal. Tem esse do Rodin. O Renoir também se chama Renoir. Tem esse do Rodin. O Van Gogh tem dois filmes bem famosos agora, recentes, né? O que é todo feito lá. Tem Com Amor a Van Gogh, né? Tem um no Netflix, eu acho. Eu vou colocar a dica direitinho ali de todos os nomes e os diretores, tá? O Van Gogh tem dois filmes, pelo menos, agora bem conhecidos, que são bem interessantes. O Renoir, o Rodin, a Camille Claudel também tem. Eu acho super triste os filmes da Camille, mas eu vou colocar ali, acho que já tá o da Camille. Mas é mais ela no sanatório, assim. Se estiverem meio tristes, não assistam o filme, esperem para fazer um dia feliz, porque senão vocês vão ficar tristes. É horrível, é meio pesadão, assim. Mas é bem legal, que apresenta a vida dela. E aí, falando em museu, a Camille ganhou um museu. Eu nunca fui no museu dela. Não sei se alguém já foi. É no interior da França, né? E aí se festejou muito o fato de ela ganhar um museu. Ela tem uma sala, né, nesse Museu Rodin, lá em Paris, no de Paris. Se fez uma sala para ela. Achei bem justo. Gosto muito da ideia de ter uma sala para ela. Tem toda uma questão de, né, que acho que é mais que ele teria roubado esculturas dela. Todo mestre faz isso, tá? Não é. Todo mestre fez isso. Há poucos não fizeram, né? O Rafael trabalhou com mais de 50 pessoas e ele ensinava como Rafael, né? A gente viu do Rembrandt. Então, assim, não que seja um fato isolado, não que seja correto, não tá. Mas tem obras dela ali que agora foram colocadas. Tem essa da Idade Madura, que eu adoro. Tem a Lavagre também. Tem uma que é a Valsa, também, que é bem linda. Ela apresenta o movimento de uma maneira muito legal, melhor que ele. Ela apresenta a questão de movimento da imagem, assim, de roupagem. Ela é mais moderna que ele, digamos assim. É bem legal. Eu vou falar dessa imagem lá da Valsa. Deixa eu pensar. E o site do Museu Rodin, eu acho que tem, o museu tem site, eu olhei, até eu consultei em vários momentos. Tem comentário de obra, eu acho que tem em inglês e espanhol também. O Museu Van Gogh tem um site bem legal, eu não falei quase do Van Gogh, que eu vou falar bastante no vídeo. Qualquer coisa, vocês me perguntem na aula que vem. Vocês conseguiram ler o texto do Van Gogh? É lindo, né? O Van Gogh é bem legal, porque a gente tem um texto, né, que vocês leram, claro, mas as cartas que ele troca com o Theo, com o irmão dele. O Van Gogh era filho, né, de um pastor calvinista. A família dele, eles eram 6 irmãos. O mais novo é o Theo, que é o médico, que é o grande amigo do Van Gogh, que vai sustentar, né, o Van Gogh. O Van Gogh vem de uma obra ou duas em vida. Teoricamente é uma, mas agora se fala em duas. A que era antes, eu não sei qual é a segunda, sinceramente. A que é mais conhecida quando se falava que era uma é a Vinha Encarnada, que foi comprada por uma pintora belga, né? O Van Gogh tem uma produção de cerca de 2.000 imagens. Ele pinta profissionalmente, ele apenas pinta durante um tempo bem limitado. Começa a pintar, ele tem cerca de 30 anos, né? Ele produz absurdamente muito. Dessas 2.000 obras que ele tem, 900 é pintura, 1.100 é desenho, né? Ele não alcança muita notoriedade na vida, né? Ele não vive da arte, por exemplo, na questão da Berthe Morisot. O Van Gogh é bancado, né, pelos pais por um período, depois ele briga com os pais, né, e é o irmão, é o Theo. É linda a relação que ele tem com o Theo. Tem não é caro, tá? Na LPM, acho que é LPM. Aquela editora, não lembro o nome, baratinha, de bolso. Tem cartas ao Theo. LPM É isso? Pocket. Tem sessões LPM, né? diferentes. Eu não lembro o nome, é da editora. Mas é bem fácil, tipo uns R$ 30. Cartas ao Theo, é bem legal. E deve ter em PDF. Deve ser bem fácil achar em PDF. E a gente tem todas as trocas de cartas, é bem bonita, assim, dele com o irmão, né? E aí fala também da relação que ele teve com o Gauguin, né? Da questão
da orelha, né? Ele é conhecido por arrancar a orelha. O Van Gogh é uma das figuras mais interessantes, nesse período é a mais interessante para mim. De arte, acho que o texto mostra bem isso, né? Ele é um homem que acredita em valores do realismo, chega numa país impressionista, né? Onde tudo modificou já, tudo já está mudado. Ele acredita num outro tipo de arte. Eu acho linda a ideia de pensar, né, o Mário da Michaeli, que hoje talvez ele seja bem feliz que a imagem dele ganhou uma reprodutibilidade bem interessante, né? Muitas pessoas amam Van Gogh. E ele foi alguém que não foi, né, durante a vida, não foi valorizado, né, como artista. A LPM, as cartas. É bem legal. E aí tem as cartas, dentro das cartas tem quando o irmão dele escreve sobre o Gauguin, né? Tem toda a questão. Porque aí o Van Gogh, enfim, ele trabalha como os comedores. Olha lá, deixa eu mostrar, calma aí. Vou mostrar a imagem rapidinho. Demora um pouquinho, mas ver pelo menos as imagens do Van Gogh. Eu permiti? Permiti. Aqui. Não, essa é da outra aula. Não, não é essa. Um monte de PowerPoint aberto. Tá aqui. Os comedores de batata, né? É a imagem preferida da monitora, lembra que ela falou pra vocês? Eu ainda prefiro a outra fase dele, tá? Eu acho essa fase linda, mas eu gosto da questão de cor e luz. E aí ele apresenta, né, esses homens que vão lá, essa mão que planta a comida, que come a comida, como é diferente a questão da luminosidade, toda uma questão bem ligada ao realismo, né, de apresentar esse trabalhador. Ele tem a frase linda que a mão de um trabalhador é mais bonita do que a mão do Apolo de Belvedere, né? De apresentar esse homem, toda essa questão que para ele o grande ídolo era o Courbet, o Millet, né, e o Daumier. Ele vai em busca do realismo e não encontra isso. E aqui, né, o terraço do Café à Noite, que é Arles, que ele vai pintar, esse amarelo com azul, né, todo esse Van Gogh que é mais conhecido, né, os girassóis, toda essa questão do que vai ser o Van Gogh conhecido, né. É um artista bem interessante para a gente pensar o que vai ser a arte moderna, né? O expressionismo, né? Ele vai ser um. Eu odeio esse negócio de chamar ele de pré-impressionista, pós-impressionista. Acho tão horrível. Mas, enfim, acho que talvez seja um nome que ele é, né? Mas não é, mas enfim, é um pré-expressionista também horroroso. E eu não gosto do pós-impressionista, porque o pós sempre nega, né? E ele não nega o impressionismo. Enfim, mas é um artista bem interessante. Aí no vídeo eu vou falar dele e do Gauguin, vou falar um pouquinho da relação. Vocês sabem que tem toda uma. Se fala que se atribui, se falam mal do Rodin, a gente vai falar do Gauguin, porque. Tadinho do Gauguin. Porque o Gauguin, ele era ficcionado pelo Gauguin. O Gauguin vai a Arles, né, em busca de tudo isso também que o Van Gogh acredita. Me travei aqui na imagem. E ele corta a orelha. Uma das causas teria sido o Gauguin. Quando o Gauguin vai sair de Arles, vai voltar para Paris, ele fica enfurecido, ele corta essa orelha. E aí tem duas teorias, de que ele dá ou para uma prostituta ou para uma moça que, né, trabalha no hotel lá que ele mora. Se sabe o nome das duas moças, enfim. Tem toda essa questão dessa relação complicada com o Gauguin. O Gauguin é um artista incrivelmente interessante também, né? O Gauguin, ele trabalha na Bolsa de Valores, ele é corretor da Bolsa. Ele começa a pintar profissionalmente, ele tem uns 35 anos. Os dois. Ele e o... Bem, é bem diferente, né? O Van Gogh é alguém, um religioso, que trabalha com pregação da Bíblia, né? E o Gauguin é um corretor da Bolsa de Valores, né? São homens absurdamente diferentes. Só que os dois começam a pintar profissionalmente muito tarde. O Van Gogh devia ter uns lá para os 30 e o Gauguin uns 35, né? Ele é mais velho. Só que o Gauguin faz muito sucesso, né? E o Van Gogh não. O Van Gogh vai fazer só depois do final da vida dele. E eles vão ter uma relação, se fala muito de uma relação amorosa mesmo, que eles tenham tido, eu não sei se foi amorosa, se não foi amorosa, não me diz respeito. Eles, né, eu sempre acho que são pessoas que são
pessoas têm que se conhecer, assim, que tem muito, uma deve muita produção da outra, né? Os dois se cruzam na vida, são pessoas, né, que se cruzam na vida, um influencia muito a produção do outro. O Van Gogh teve toda a questão psicológica, né? Ele também tem toda a questão do suicídio, ele também é alguém que sai desse mundo da razão, como é algo muito comum nesse período, né? O teórico que eu falei para vocês, Warburg, que vocês leram também, né? Ele vai ficar internado, o Nietzsche ficou internado, sanatório, né? É algo que é muito visível, e principalmente num dado momento, assim. O Van Gogh fica também internado, enfim, no final ele se mata, né? Tem toda a questão e esse desespero diante do mundo, diante da arte, é uma figura bem interessante, né? O Gauguin, ele também procura muito esse espiritual da arte, né? O Van Gogh, ele vai procurar esse espiritual lá nessa questão social, socioeconômica, e o Gauguin, ele procura esse homem sem maldade, né? A gente vai ver isso muito na aula que vem, do primitivismo, né? E não é um primitivismo, eu não acho que ele seja negativo, ele é e não é, já vou falar um pouco para vocês na aula que vem. E o Gauguin vai lá para as ilhas, lá no sul, né? Oceania, e aí a questão dele é porque ele é acusado de pedofilia hoje, né? Bem feio, né? Bem complexo, bem feio, mas horrível. Mas as obras dele têm uma apresentação bem legal, né? E ele é alguém que vai apresentar o que a arte vai com Picasso. A gente vai ver esse cubismo apresentando coisas que o Gauguin já tem, né? Já tinha abordado. É bem interessante, tá? São grandes amigos. Até dormem juntos. Dormiam juntos. Sim, mas assim, eu acho que a gente já tem uma visão, a gente não é da geração dos nossos pais, se dorme junto, se não dorme. Enfim, são pessoas que se conectam, né? Tem pessoas no mundo, assim, que parece meio alma gêmea, assim, almas que precisam se conhecer, como né, algo assim, algo meio poético, bonito. Eu acho que sim, né? Acho que tendo envolvimento ou não, é interessante, amoroso, né? É interessante pensar nesse casamento de ideias. E o Gauguin e o Van Gogh tem, é maravilhoso, né? Pena que não dá muito certo. A gente tem outro que sofre por amor, o Van Gogh. Não vamos ser que nem o Van Gogh e a Camille Claudel, pelo amor de Deus, vão ser Roldãs da vida, vamos pensar. Vamos colocar a racional aí, ó. Ninguém vai enlouquecer por amor, ninguém tá no século XIX, ainda mais esse ano de pandemia, pelo amor de Deus. Gente, é isso, já passei do horário de vocês. Um beijo grande. Eu vou gravar os vídeos de tarde. Até o final do dia vai dar tudo lá, eu tenho certeza. Senão eu não durmo hoje. Então eu vou colocar. Tá? Uma pergunta. Tenho, claro, pode fazer, Ana. Alguém perguntou, qual é o prazo do fichamento? Gente, tá aberto até que dia? É porque a questão do fichamento dá para aumentar, tá? Mas é só a gente ver com as monitoras, tá? Mas a gente acerta, se alguém não quiser fazer, não conseguir fazer, tá? É tudo negociável, tá bom? Eu não vi o PCC. Tá vendo a minha semana? Não vi o PCC. Irei fazer. Eu vou ver, tá? Pode deixar. Eu não vou falar aqui hoje porque eu tenho que gravar 1 milhão de aulas hoje. Mas hoje à tarde vai ficar. Eu vou ficar gravando aula. Mas ou de noite ou amanhã eu vejo, tá? Não se preocupe. A tarefa não tá aberta ainda, mas semana. Ah, não tá aberta o fichamento? Ah, não? Ah, meu Deus do céu, tá? Olha só, professora. Vou abrir. Isso eu abro agora, né? Já vou abrir lá, tá? Tá. Eu, semana passada foi meio. Me atrasei um pouquinho. Então tá, gente. Até. Eu vou atender então a Ana. O que que pediu pra eu ficar? Mais 5 minutinhos. Calma aí, um minutinho. A Ana Vitória, tá? Aí, até lá. Beijo, gente. Vou parar de gravar aqui.